Olá! Você então, nos vídeos anteriores, você viu como ampliar o seu vocabulário. Você anotou algumas palavras durante os dias. Você já tem um número suficiente de palavras para você então começar a usar essas palavras. Eu quero agora colocar em prática aquilo que você já aprendeu. Você anotou no mínimo 30 palavras e o significado delas, se você fez exatamente aquilo que o professor sugeriu. Cada dia, anota 5 palavras, o sinônimo dessas 5 palavras, já deu 10 palavras, e o significado das mesmas. Agora você vai construir um texto com essas palavras. Então vamos lá. Cada dia, você anotou 5 palavras, os sinônimos dessas 5 palavras e o significado das mesmas. Se você fez isso durante 3 dias, nos meus cálculos, você tem 30 palavras. E se você fez também do jeito exatamente da forma como eu pedi, você separou essas palavras por assuntos. Então, por exemplo, num dia, você escolheu 5 palavras e 5 sinônimos dessas palavras e o significado dessas palavras. Sobre um assunto, por exemplo, economia, desenho, brincadeiras, escola, profissão, enfim, eu não sei qual assunto você escolheu. O que eu sei é que possível agora você vai criar 4 parágrafos. No primeiro parágrafo você vai colocar aquelas palavras ou alguma daquelas palavras que você anotou no primeiro dia. No segundo parágrafo, você vai colocar aquelas palavras que você escolheu e pesquisou no segundo dia. E no terceiro parágrafo, aquelas palavras que você anotou e aprendeu no terceiro dia. E no quarto parágrafo, você vai fazer a junção de todas essas palavras. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que na segunda-feira você escolheu 5 palavras relacionadas a desenhos. Então, o seu primeiro parágrafo vai ser sobre desenhos. No segundo dia, você escolheu 5 palavras sobre escola. Então, o seu assunto, o seu tema do segundo parágrafo é sobre escola. E assim, no terceiro parágrafo, o terceiro assunto que você escolheu, pesquisou. Professor, por que isso? Porque eu quero deixar muito claro para você que nos vídeos anteriores nós falamos sobre parágrafos, tem um vídeo aqui em algum lugar, que o parágrafo você não pode misturar o assunto. Você deve trabalhar o assunto em um parágrafo e de outro você dá continuidade à história. Vamos dizer que você esteja escrevendo uma história. Toda a história é relacionada, por exemplo, aos 3 porquinhos, ou Chapeuzinho Vermelho, ou uma história que você gosta. Os fatos, as cenas da história acontecem no decorrer da história. Você não pode misturar as cenas ou misturar os fatos que estão acontecendo. Vou dar um exemplo. Você está escrevendo sobre os 3 porquinhos. E aí você fala, no primeiro parágrafo, que o primeiro porquinho se encontrou com o lobo, por exemplo. E o lobo soprou e a segunda casa caiu. Opa! Você misturou o assunto. Você está falando do primeiro porquinho, então termina para depois falar do outro. Isso vai ficar bastante claro para você. E quando você está falando sobre um assunto, esse assunto deve ser esgotado, ou pelo menos aquilo que você tem para falar sobre o assunto. E aí você passa para o segundo parágrafo. Qualquer dúvida, estou à disposição.